Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, que tem os seus trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o grupo de estudo às quartas-feiras, nesse formato aqui, às 19 horas, e também de forma presencial na nossa casa. Então, quem estiver passando por perto, segunda-feira ou quarta-feira, venha conhecer a casa, serão muito bem-vindos. E aqui, toda semana, nesse formato, nós nos encontramos para prosseguirmos o nosso estudo. Nós, como estudamos as obras básicas, nós, no momento, estamos no Livro dos Espíritos, mas já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo durante 6 anos, estudamos o Céu e o Inferno 4 anos e meio, e agora já estamos há 8 anos, mais de 8 anos, estudando o Livro dos Espíritos. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. E estamos no capítulo 6º da vida espírita. Nós estamos no item do capítulo 6º, Vida Espírita, relações de além-túmulo. As relações depois que retornamos à dimensão espiritual. E já chegamos até a pergunta número 277. Então, quem está chegando aqui agora, vai lá nos vídeos anteriores para poder acompanhar com a gente. E hoje nós vamos prosseguir nesse item Relações de Além-Túmulo com a pergunta número 278, em que Kardec vai perguntar aos espíritos: os espíritos de diferentes ordens estão misturados? Nós já passamos pela classificação, né, na escala espírita, e já vimos que nós temos 3 ordens na classificação que os espíritos deram para facilitar a nossa compreensão. 3ª ordem, espíritos imperfeitos. 2ª ordem, bons espíritos. E 1ª ordem, espíritos puros. Então, o que Kardec está perguntando? Que esses espíritos que são de 3ª, de 2ª, de 1ª ordem, eles estão em diferentes ordens, ou seja, estão em diferentes locais no seu desenvolvimento enquanto espírito imortal, na sua escala evolutiva. Se esses espíritos que são diferentes estão misturados, como é que é isso? É isso que Kardec quer saber. Vamos ver o que os espíritos responderam a Kardec. Sim e não. Isto é, eles se veem, mas distinguem-se uns dos outros. Aproximam-se ou evitam-se segundo a semelhança ou discordância de sentimentos, como acontece entre os homens. É todo um mundo do qual o seu é o reflexo obscuro. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos reunidos pela simpatia e pelos objetivos a que se propõem. Os bons, pelo desejo de fazer o bem. Os maus, pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha dos erros cometidos e a necessidade de se encontrarem entre
seus semelhantes. Essa foi a resposta que os espíritos deram a Kardec. Só que nessa pergunta, Kardec faz um comentário. Vamos ao comentário de Kardec. É como uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela semelhança de gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam sem nada dizer. Que resposta, hein? E que comentário de Kardec. Então, vamos voltar à pergunta. Espíritos de diferentes ordens, ou seja, espíritos imperfeitos, espíritos que já estão na condição de bons espíritos, que estão na segunda ordem, e espíritos puros, se misturam na dimensão espiritual? Nessa relação de além-túmulo, está todo mundo junto, no mesmo lugar, misturado? Os espíritos dizem que sim e que não. Eles se veem, mas se distinguem. Ou seja, embora possam se ver, se encontrar, mas se distinguem pelo lugar onde se encontram na sua escala evolutiva, que é individual, no seu desenvolvimento espiritual, que é individual, é de cada individualidade, é de cada espírito. Então, vão se ver, mas sabem direitinho que aquele ser está numa condição melhor ou aquém da condição atual em que eu estou. Aproximam-se ou se evitam, segundo a semelhança ou discordância de sentimentos. E os espíritos vão dizer, como acontece com vocês? Vocês não se juntam, não se agrupam com amizades, com pessoas com quem vocês vão se relacionar, que têm semelhança do pensamento, do sentimento de vocês. Vocês não vão procurar para se reunir pessoas que têm pensamentos discordantes, que sentem, que se relacionam com o mundo de uma forma totalmente diferente de vocês. Não, vocês vão procurar os semelhantes, aqueles que sintonizam com a mesma ideia, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento que norteia o nosso viver. É assim que a gente se junta. É assim que a gente vai formando famílias, grupos de amigos, instituições onde a gente... são aqueles que têm o mesmo sistema de crença. Então, é assim que nós nos reunimos aqui. Os espíritos dizem a mesma coisa, porque o mundo daqui é um reflexo obscuro, pálido, imperfeito do que acontece na dimensão espiritual. Aqui é como já foi dito em outros momentos pelos espíritos. É uma cópia imperfeita do que acontece na dimensão espiritual. Por isso que é um reflexo obscuro, como se fosse meio uma névoa, uma coisa não muito clara. É uma cópia um pouco mal feita, ou muito mal feita, do que acontece na dimensão espiritual. Então, os espíritos, sim, eles se veem, mas sabem direitinho, ele sabe diferenciar tanto aquele que está numa condição na escala inferior do que aquele que está na superior. Ele sabe que aonde ele está, a condição em que se encontra e aquele com quem se relaciona, se está além ou aquém do lugar aonde ele se encontra. Porque aqui é uma cópia imperfeita da dimensão espiritual. Então, assim como se dão as relações aqui na dimensão material enquanto estamos encarnados, assim também se dão as relações na dimensão espiritual. E aí ele vai dizer, aqueles que são da mesma ordem vão se reunir, ou seja, a gente vai se encontrar e se reunir pela afinidade e vão se formar grupos ou famílias ou aglomerados de pessoas que têm afinidade de pensamentos, que vibram numa mesma faixa, que têm o mesmo tipo de sentimento. Que isso vai se dar por simpatia e pelos objetivos. Então, aqueles que já
alcançar uma condição melhor, que já estão na segunda ordem, que já estão no nível diferenciado na sua trajetória, que já caminharam, eles vão tender a se reunir e os objetivos que esses seres têm e que se assemelham vão ser de trabalhar e de continuar fazendo o bem, o desejo de fazer o bem, o desejo de continuar o seu aprendizado e o seu processo e fazer com que aquilo que já conquistaram, eles possam colocar a serviço para que outros alcancem, cheguem até onde eles já chegaram. Ou seja, o desejo de fazer o bem vão reuni-los em grupos, em famílias, em irmandades, assim como se dá aqui. Né? A gente aqui evita estar em determinados locais em que pessoas pensam muito diferente, em que os comportamentos, em que os valores vão de encontro àquilo que são importantes para a gente. A gente evita de estar nesses lugares. A mesma coisa na dimensão espiritual. E aqueles que já vibram numa outra frequência, que tem uma sintonia já diferente, que por ignorância ainda permanecem nos equívocos, nas escolhas equivocadas, eles também se reúnem, eles também se agrupam. E alguns, por vergonha daquilo que fez, que é aquele famoso arrependimento das escolhas que fez enquanto estava na dimensão material, o exercício do seu livre-arbítrio levou a fazer escolhas que agora eles se envergonham dessas escolhas. Eles se sentem constrangidos e vão se reunir. E aqueles também que ainda persistem por ignorância em querer fazer o mal, em querer prejudicar. Então, esses vão se reunir também em grupos, em irmandades, em facções, do mesmo jeito que é aqui na dimensão material. Porque semelhante atrai semelhante. A nossa vibração, o nosso sentir, a forma como nós pensamos e nos relacionamos com o mundo, cria uma frequência que quem tiver naquela mesmo tipo de frequência vai tender a se aproximar de nós. Se a frequência for boa, estiver na direção do bem, na direção do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, de valores que vão fazer que nós, espíritos imortais, possamos integrar habilidades para continuar a nossa jornada, são essas pessoas que nós vamos atrair. Mas enquanto estivermos ainda na ignorância, no equívoco de achar que é fazendo algo de ruim para o outro que nós vamos nos dar bem, vamos também estar cercados ou em locais de pessoas semelhantes a esse tipo de sentir e pensar. E Kardec, fechando, né, para facilitar ainda mais para a gente, vai dizer como numa grande cidade, né, onde tem todas as classes e todas as condições, que as pessoas se veem, conhecem determinados bairros, mas dizem, aqui eu não vou, aqui o que acontece aqui vai muito de encontro aos meus valores, é o que eu quero, então eu evito de estar nesses lugares, mas eu sei onde é, de vez em quando eu tenho que transitar por ali para ir para algum caminho. Então é como as sociedades se formam por semelhanças de gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam, mas, né, a gente vai estar aonde o nosso coração, Jesus já dizia isso, né? Onde o nosso coração, o que habita em nosso coração, o que for verdadeiro, o que nós sentimos, quais são os valores que temos, esse é que vai nos levar para o lugar onde nós vamos estar e os semelhantes que estarão lá é o que vão vibrar nessa mesma faixa onde vai os nossos sentimentos e as nossas ideias. Então, essa foi a pergunta número 278 e, continuando, Kardec vai dizer na pergunta 279. Então, todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns aos outros?
de forma recíproca. Todos os espíritos, tanto aqueles que estão na terceira ordem, na condição de imperfeito, quanto aqueles que estão na segunda e primeira ordem, têm reciprocamente acesso uns aos outros. Então, quem está na terceira tem acesso a quem está na segunda, quem está na segunda tem acesso a quem está na primeira, quem está na segunda tem acesso a quem está na terceira e vice-versa? Essa foi a pergunta. Vamos à resposta dos espíritos. Os bons vão a todos os lugares e é necessário que assim seja, para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos inferiores, a fim de que não possam levar o distúrbio das más paixões. Então, existe esse trânsito, mas tem uma diferenciação. Aquele que já conseguiu conquistar um lugar, um avanço, que está numa ordem superior, ele sim pode ir na inferior. Mas o inferior não tem acesso. Para que ele tenha acesso a essa superior, é necessário que haja a transformação. Na condição que está, não. Eles ficam limitados. A sua influência fica ali naquele local onde ele tem os semelhantes. Ele não pode ir para locais onde os espíritos que já caminharam mais de segunda ordem, de primeira ordem, então aí é que não. Então, para que eles tenham acesso a essas regiões onde aqueles que já deram o seu salto, que já avançaram na sua caminhada evolutiva, eles não têm acesso. É necessário que eles se transformem. Agora, aqueles que já conquistaram, esses sim, podem ir a locais onde tem espíritos que estão em classes inferiores. E por que os espíritos dizem que isso é necessário que seja dessa maneira? Para que esses bons possam exercer, para que eles possam mostrar onde eles chegaram e despertar naqueles que estão ainda em classes inferiores, em condição inferior em relação ao seu desenvolvimento espiritual, e despertar neles a vontade de estar também nesse lugar onde ele vai perceber que esses que já chegaram lá, como eles estão diferentes, como eles parecem e exalam uma sensação de bem-estar, de felicidade, de harmonia. Isso vai despertar neles a vontade, ou seja, para servir de exemplo, como dizer assim, a mostrar. Olhem onde vocês podem chegar. É só vocês também fazerem a caminhada que eu fiz. Quando o nosso amado Senhor diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é isso que ele estava nos dizendo. Olha onde eu cheguei. E se vocês decidirem fazer a caminhada de vocês, é aqui que vocês vão chegar também. Então, por isso que os bons têm acesso a qualquer lugar, mas os inferiores não. Eles são interditados para que não promovam desequilíbrio, uma desarmonia. Porque se ainda chegam sem se transformar nesses lugares, vai criar uma desarmonia desnecessária. O contrário, não. Os bons, quando chegam nessas regiões inferiores, onde estão habitadas por espíritos que ainda estão em classes inferiores, eles vão promover um desejo do outro de chegar naquele lugar. Então, aos bons podem ir a todos os lugares. Aqueles que ainda não, que persistem ainda na ignorância, ficam limitados a estar em locais onde seres que sintonizam e que estão nessa mesma frequência. Isso nos dá o quê? Isso nos dá. O que é que a gente traz disso aí para a nossa experiência de agora? Porque é aqui que nós temos que começar a transformação. Não é esperando chegar na dimensão espiritual, no além-túmulo, que nós vamos promover a nossa mudança. A partir daqui, quando a gente vê isso, diz assim, ó, se eu não quero ter a minha liberdade
cerceada, se eu quero ter acesso a todos os lugares, eu preciso fazer essa transformação em mim, para que eu também conquiste, para que eu também avance na minha caminhada espiritual e possa transitar aonde eu quiser, entre os bons e entre os melhores ainda, aqueles que estão, né, na primeira ordem, para que eu tenha acesso a eles e que a experiência deles, o carinho, o amor, a dedicação possa ser o incentivo que vai me impulsionar a também buscar o mesmo lugar. Essa foi a resposta dos espíritos às perguntas de Kardec, número 278 e 279. Então, hoje nós vamos ficar por aqui para refletirmos durante toda essa semana, até a próxima quarta-feira, às 19 horas, quando nós estaremos juntos novamente aqui nesse formato e lá na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, de forma presencial, para darmos prosseguimento ao nosso estudo do item Relações de Além-Túmulo, com a pergunta número 280. Vamos orar? Querido e amigo Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.